Encontro desta Semana Jovem. E hoje, dia especial por ser o sábado, e especial porque a igreja está aqui quase completa, penso, né? Pelo menos o que eu percebi aqui sábado, eu estou vendo hoje. E é uma alegria, foi muito bom estar essa semana, repetindo isso, né? Porque realmente tem sido muito bom. E quero concluir amanhã com uma mensagem sobre a verdadeira adoração, ou 5 pilares da verdadeira adoração. A gente pensa tanto em educação que eu ia falar em educação. Mas ontem, conversando com a minha filha e a minha esposa, minha filha deu uma sugestão. E a minha esposa, eu acho que as duas conversando, né, me sugeriram. São tantos heróis da Bíblia, né? São tantos heróis da fé, e a gente falou sobre tão poucos. Mas, e elas sugeriram dar um passeio, assim, pelo menos sobre a característica de alguns dos heróis da Bíblia, né? Então nós vamos começar a nossa mensagem fazendo um passeio pela Bíblia, pelo menos a característica principal de alguns dos grandes heróis da Bíblia, para não todos, porque não daria, porque são muitos, mas aqueles mais conhecidos. Vamos começar com Abel. Que característica poderíamos dar? Qual foi o forte de Abel? Obediência, acertaram ali de cara, né? Obediência, um jovem que resolveu ser obediente a Deus. Seu irmão fundou uma religião que é a pior religião que existe hoje sobre a face da terra. É a religião do eu acho. E tem muitos jovens seguindo essa religião. Eu acho que tem nada a ver. Essa coisa é para radical, eu não sou radical. Eu sou jovem, qual o problema? Já Abel não. Abel disse, se Deus disse assim, é assim que eu vou fazer. E essa foi a segurança. Talvez alguns possam pensar, poxa, mas Abel morreu. Caim não. Mas nós aprendemos que depois do pecado, esse mundo aqui não é mais o nosso lugar. Abel garantiu o que é mais importante para o ser humano, que é a vida eterna. E quando Cristo voltar, Ele vai ressuscitar e desfrutar eternamente da perfeição, das delícias de estar no plano de Deus. E é isso que eu mais quero. É isso que eu mais quero para meus filhos. É isso que eu mais quero para minha esposa. É isso que eu mais quero para todo mundo. Eu queria que todo mundo se salvasse. É isso que eu quero para meus irmãos que estão fora da igreja. E é isso que eu quero para os jovens dessa igreja. Qual outro personagem que nós poderíamos falar aqui? Enoque. Quem foi Enoque? Qual é a característica de Enoque? O que poderíamos falar de Enoque? O homem que andava com Deus, tinha amizade com Deus. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Tem gente que anda com toda sorte de amigos por aí, né? Amigos bons, amigos ruins. Mas Enoque, ele se afastava de todo mundo. Ele cumpria as obrigações dele na sociedade, cuidava da família, fazia seu trabalho, mas todo momento que ele podia, ele se ausentava para um local reservado no meio da natureza, onde ele podia comungar com Deus, conversar com Deus, andar com Deus. Ele andava o dia todo com Deus. E ele andou tanto com Deus, que Deus disse, olha, Enoque, não vai dar para a gente ficar separado no momento mais nenhum, você vai estar comigo lá junto do meu trono. Já pensou que maravilhoso? Deus levou Enoque para estar com ele, um homem, um pecador. Ele andou tanto com Deus, ele esteve tanto na presença de Deus, que ele foi sendo santificado pela presença de Deus. E não tinha mais lugar, não dava para ele ficar mais aqui nessa terra. Essa terra não era mais lugar para ele. E Noé? O que nós podemos aprender com Noé? Perseverança, né? 120 anos pregando o Evangelho, construindo a arca para pessoas que não queriam saber. Somente a família dele foi junto. E eu acredito que se não fosse família, alguns não iriam. Mas ele não desistiu. Ele cumpriu com o propósito de Deus para ele. Perseverança, determinação. Abraão
fácil, né? Isso aqui ninguém erra. Abraão, o pai da fé, que inspira os homens até hoje, que nos inspira, um homem que saiu sem saber para onde ia, porque Deus mandou ele ir. Não sabia de nada, não tinha informação. Hoje outro dia recebi uma consulta da divisão sul-americana, perguntando se eu toparia ir para o Equador. Eu disse, olha, eu sou obreiro, fiz um propósito junto com a minha família, de onde Deus mandar nós vamos. Tinha, lógico, outros nomes, e o presidente da União ligou para mim e disse que ia tentar ver se eles não me levavam, porque eu disse, olha, se chamar chegar no meu irmão, eu vou. Mas eu creio que conseguiram não me levar. Mas o que nós fizemos de imediato lá em casa? Vamos lá para o Google Maps e não sei o que, Google Earth, né? E um bocado de coisa mais, saber como é que era o Equador. Aí descobrimos lá uns vulcões imensos, os maiores da Terra, os climas e tudo mais, onde era a escola, onde estava ali. Então veja, só que Abraão não tinha isso. Ele não tinha nenhuma informação dos lugares para onde Deus mandou ele ir. E ele foi. E se ele não tivesse ido, quem sabe hoje nós não teríamos a fé que temos. Não teríamos a mensagem que temos. Moisés, o que podemos aprender com Moisés? Foi considerado o homem mais paciente, manso, né? Antes um homem bravíssimo, um homem de um temperamento terrível, impetuoso. Ele viu um egípcio batendo, maltratando um judeu. O que ele fez? O hebreu, ele matou o egípcio. Não pensou duas vezes. Mas durante 40 anos no deserto, Deus o preparou para uma grande missão. E é uma prova de que mesmo que tenha muito trabalho, Deus pode transformar a gente. Não importa qual seja o seu temperamento. O que nós aprendemos de Eliseu? Eliseu, sucessor de Elias, o homem que teve o Espírito Santo dobrado. Foi isso que ele pediu, isso que ele recebeu, um homem poderoso no Espírito. Não é? Quando a gente lê a história de Eliseu, a gente vê isso, poderoso no Espírito Santo. Jó, o que a gente aprende com Jó? Como? Fala-se sobre a paciência de Jó, né? Mas qual foi a característica principal que Deus falou de Jó? Quando Satanás, integridade, um homem íntegro. Mas olha, ele era tão íntegro e tão firme na obediência a Deus, no amor a Deus, na comunhão com Deus, que Deus não correu risco. Olha só, Deus não correu risco ao deixar Satanás tentá-lo e prová-lo. Que confiança Deus tinha em um homem? Como é que Deus pode confiar em um homem pecador? E Deus confiou em Jó. Para mim é o homem mais privilegiado que teve nessa terra. Como eu gostaria de ser como Jó. Davi, o que a gente lembra de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, mas a característica principal de Davi era que era um homem de louvor. Ele louvava, o prazer de Davi era louvar a Deus, um homem zeloso com as coisas de Deus. O zelo pelas coisas de Deus consumia Davi. E essa é uma característica maravilhosa para um jovem, não é? Para a gente como Jesus. Isaías, quem foi Isaías? O que a gente pode falar de Isaías? Isaías foi o principal profeta messiânico. Foi o profeta que deixa claro para todos, para quem quiser, que Cristo é real, que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo não foi um revolucionário, como alguns querem dizer. Jesus foi o cumprimento da promessa, o Filho de Deus que veio esse mundo. Emmanuel, Deus conosco. E Jeremias, quem foi Jeremias? O que vocês lembram aí de Jeremias? Como que é? O profeta chorão, o profeta sofredor. Era um homem, um moço íntegro, um moço que nasceu puro, cresceu puro. Deus o escolheu antes mesmo dele nascer para ser um profeta. Ele não tinha as habilidades que gostaria de ter e tentou recusar o chamado porque não se sentia preparado. Mas Deus falou a ele que quando Deus manda alguém, Deus capacita, e Deus capacitou.
E ele sofreu durante toda a vida dele. Olha só, alguns pensam que porque entram para a igreja, aceitam a mensagem, acabou o sofrimento. E tem gente que vem para a igreja pensando nisso. Tem gente que busca a igreja só pensando em bênção, para se dar bem. E não é essa a proposta. Não é essa a mensagem do Evangelho. Não foi isso que Jesus prometeu. Ele disse que nós teríamos o quê? Dificuldades, aflições. Porque o que nós temos, o que Deus está prometendo para a gente, não é um mar de rosas nessa terra. É uma cruz. Não é isso? Tome a sua cruz e siga-me. Toda pessoa que aceita Jesus nesse mundo de pecado, ele está aceitando uma cruz que ele tem que carregar. Mas é uma cruz que vai levá-lo para o céu. Então, Jeremias sofreu, é uma prova de que vale a pena qualquer sofrimento para fazer a vontade de Deus, porque o nosso mundo não é aqui. Mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre dois que eu não citei aqui, sobre José e sobre Daniel. E José, o que é que a gente lembra de José? Hã? Como? Fiel. O que mais? Olha, eu estava pesquisando no Espírito de Profecia sobre José e Daniel. Interessante que em muitos momentos Ellen White fala dos dois ao mesmo tempo. Ela sempre cita os dois. E ela fala de José como puro, né? Um jovem puro. E Daniel, um jovem temperante. E eu pergunto, essas duas características são importantes para o jovem hoje? A proposta da educação adventista é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e intelectuais. Aliás, desculpa, físicas, mentais e espirituais. Nós essa semana trabalhamos muito a questão espiritual, trabalhamos? Sim. Mas nós trabalhamos pouco essas outras duas questões. A questão física, e nós trouxemos o exemplo de Daniel. E a questão da pureza, a questão da escolha, da questão intelectual, né? Aliás, Daniel também, ele nos ajuda na questão do intelecto, porque quando nós somos temperantes, a nossa capacidade mental aumenta muitas vezes, como Daniel, não é? Daniel, ele estava 10 vezes mais inteligente que os demais, pela opção que ele fez, não é? De ser temperante, de cuidar bem do seu corpo. Então são dois exemplos que nós precisamos levar em conta, todos que estão aqui, especialmente os jovens. Não é? Vocês estão tendo uma oportunidade maravilhosa de, na formação de vocês, no momento das grandes decisões, vocês poderem conhecer a história desses dois homens. Vejam o que vamos abrir nossa Bíblia lá em Gênesis 39, 7 e 9. Eu queria só mostrar assim, uma coisa marcante sobre José, não é? 7 a 9. Vamos lá, cada um pegando sua Bíblia. Gênesis 39, 7 a 9. E eu vou ler aqui esses 3 versos sobre José, que eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês conhecem a história de José, não é? Era um dos 2 filhos mais novos de Jacó, e aquele que foi rejeitado por seus irmãos, porque desde pequeno ele já mostrou ser uma pessoa diferente, não é? Vejam, aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, e aqui que eu quero chamar a atenção, assim, um ponto alto desses textos que eu estou olhando, desses 3 versos, esse aqui. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade que pecaria contra Deus? Se Daniel, ou se José tivesse deitado com a mulher de Potifar, ele teria cometido uma maldade tremenda contra o seu semelhante e pecaria contra Deus. E é isso que acontece quando nós somos infiéis. É isso que acontece quando o jovem é infiel.
É isso que acontece quando o jovem sai por aí se envolvendo sexualmente. Ele está cometendo um mal tremendo, ele está pecando contra Deus. Sabe, eu fico pensando, tem jovens, Ellen White fala que tem jovens que eles andam atrás do pecado. Tem jovens que diriam, poxa, como eu gostaria de ter essa oportunidade, por que não aparece uma tentação dessa para mim? Mas eu não estou falando de jovens de fora da igreja, não, eu estou falando de jovens da igreja, que andam tentando Satanás, andam buscando, andam meditando, andam maquinando em suas cabeças, terem um momento de pureza, buscando fazer aquilo que desagrada a Deus. Se você, jovem, estivesse no lugar de José, eu acredito que a esposa de Potifar não era uma mulher, uma idade tão elevada, nem era uma mulher feia. Até porque naquela época, os líderes escolhiam, né, podiam ter várias mulheres. E normalmente eram selecionadas a dedo as mulheres. Não eram elas que escolhiam, como hoje elas dizem se aceitam ou não aceitam, né? Naquela época não podia, né? Então, se uma moça bonita era de uma família e um líder, né, tivesse interesse, mandava buscá-la. Então eu acredito, veja, era uma mulher poderosa e com certeza não era uma mulher de se jogar fora. Mas a questão não era essa. A questão era que José sabia muito bem o que ele queria. Eu falei essa semana aqui que o jovem ele tem que ter já em mente, não é? E os adultos também, o que ele quer fazer, o que ele também não quer fazer. Ele já tem que decidir antes, quando aparecer uma tentação, qual a decisão que ele tem que tomar. E sabe, meus jovens, se você estiver em dúvida, se você estiver enfrentando tentação, não faça nada sem pensar. Se você parar para pensar e pensar nas consequências, você não vai fazer. Normalmente o jovem ele se torna inconsequente, ou seja, ele não quer nem pensar nas consequências, ele só pensa no momento. E depois ele passa o resto da vida pagando as consequências. Algumas são terríveis. Ele pensa que é tudo bem, é só uma aventura, mas todo pecado cobra seu preço. Todo pecado cobra seu preço. Não esqueçam isso. Coloquem isso bem firme na mente de vocês. Todo pecado cobra um preço. Mesmo que Deus perdoe depois. Mas você não imagina as bênçãos que você perdeu pelo pecado que você cometeu. Porque todo pecado cobra um preço. Olha só o que Ellen White fala de José. Ela diz o seguinte: o bem-estar de todo o futuro de José dependia da decisão de um momento. Todo o futuro dependia da decisão de um momento. E isso acontece diariamente na vida dos jovens. Ela falando sobre um texto aqui até sobre o comportor, mas ela se refere a Daniel e José. Olha só, o comportor deve ser casto como José, não é? E aí ela continua, manso como Moisés e temperante como Daniel. Então o poder o acompanhará aonde quer que vá. Ela fala aqui no conselho cartas para jovens namorados, esse é o livro, né? Ela fala o seguinte, página 71. O Senhor fez José prosperar, porém em meio à sua prosperidade veio a adversidade mais sombria. A esposa do seu Senhor era uma mulher licenciosa, que o incitou em direção ao inferno. Renderia José seu áureo caráter moral às seduções de uma mulher depravada? Lembrar-se-ia de que os olhos de Deus estavam sobre ele? O senso da presença de Deus, essa é a grande necessidade que nós temos. Nós não podemos esquecer de que Deus, não é que Ele anda vigiando você, é que Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Seu Espírito passeia em todo o universo e Ele sabe exatamente o que você está fazendo e na hora que você está fazendo. E o grande problema do pecado é que ele tira de nós o senso da presença de Deus. Porque se tivesse bem aguçado o senso da presença de Deus na nossa vida, nós não perderíamos ele quando estivesse na frente de um computador. Nós não perderíamos ele
quando estivéssemos num namoro, ali namorando sozinho, quem sabe dentro de casa sozinho, quando estivesse dentro de um carro, né, só com a namorada, ou seja lá em que lugar for. Nós... Tem um pensamento que fala que na tentação, se houvesse uma oração, não haveria perdição. Não haveria perdição, né? A oração, né? É o que eu digo, a pessoa tem que dar uma parada, você tem que ser proativo. Você sabe o que é proativo? Existem pessoas reativas e proativas. O reativo é aquele que reage de uma forma sem pensar, imediatamente. Ele teve uma provocação, ele reage. Ele vai no trânsito, alguém deu uma fechada nele, ele reage de imediato e quer dar a fechada também. O proativo é aquele que antes da resposta tem um pensamento, tem uma reflexão. E quem sabe seja a hora da oração. Alguém te maltratou, antes de você reagir, você dá uma parada. Você pensa e você analisa se deve ou não reagir e como reagir. E não reagir por impulso, não é? Então as pessoas maduras e que conseguem ser proativas, elas têm muita vantagem em relação às outras. Mas essa é a característica de um jovem como José, e deve ser a nossa característica também. Agora, Daniel, o que nós temos para falar sobre Daniel? O jovem temperante, não é? Isso está lá em Daniel 1, verso 8. Vamos lá comigo, porque eu quero também chamar a atenção para um ponto assim fundamental na história de José, ou de Daniel. É o verso 8, capítulo 1, verso 8 de Daniel. E esse sempre, eu não esqueço esse verso, né? Sempre que eu penso em jovens, penso em aconselhamento para jovens, eu lembro desse texto de Daniel. É o verso 8. Ontem eu falei de um texto de um verso que falava sobre Josafá, que ele se tornou ousado, não foi? Olha que a Bíblia fala, né? Ele foi ousado em seguir os caminhos de Deus. E de Daniel, a Bíblia diz o seguinte: resolveu Daniel o quê? O que diz aí na sua Bíblia? Resolveu Daniel, tem uma palavra aí que para mim esse é o ponto-chave. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem convinha, e continua a história. Mas olha só, resolveu, foi uma decisão pessoal, não foi o pai dele, a mãe dele, não foi o pastor, não foi influência de ninguém. Essa decisão veio dele, é essa decisão que os jovens precisam. Vocês precisam escolher por vocês. Tem muitos jovens que crescem na igreja, mas não são adventistas, até que eles tenham a própria decisão. E é um conflito que todo jovem passa. Ele é adventista por causa da influência da família, mas vai ter um momento que ele vai ter que tomar a decisão. Vai ter que ter um encontro com Jesus, vai ter que vir dele a decisão. Ele vai decidir se ele quer ou não servir ao Senhor. E essa decisão precisa ser tomada. Daniel resolveu que ele ia servir ao Senhor. Ele tomou essa decisão firmemente. E essa é a decisão bonita. Essa é a decisão que Deus espera de você. Agora, tem uma consequência para isso? Quem não resolve seguir a Deus tem uma consequência? Tem. É um mundo de pecados e que não traz felicidade, por mais que passe momentos bons, mas nunca vai ser feliz plenamente. O que aconteceu com Daniel? Daniel se tornou um dos homens mais poderosos e respeitados do seu tempo. Eles estão precisando de namorados assim. Os namorados estão precisando de namoradas assim. Pessoas firmes, decididas em fazer o que é certo. Buscar ter um caráter firme, um caráter que brilha mesmo no escuro. O que mais Ellen White fala de Daniel? Olha só, ela diz o seguinte: a vida de Daniel é uma inspirada ilustração do que constitui um caráter santificado. Ela apresenta uma lição para todos, e especialmente para os jovens. Livro de santificação. Daniel falava com Deus, o céu estava aberto perante ele. Olha que privilégio que Daniel tinha. Ele orava e o céu respondia. Lembra daquela oração, né? Ele estava ali preocupado com o que ia acontecer, explicação da profecia. Né? Quando ele começou a orar, o anjo, né, foi enviado do céu. Para responder. O céu se movia para ajudar Daniel. Olha que privilégio. Nós vimos ontem o privilégio de Josafá, que era um homem de oração e de confiança. A Bíblia está cheia, irmãos. Deus quer oferecer muitas coisas, Deus quer derramar muitas bênçãos, mas nós não nos colocamos em condição de recebê-las.
Infelizmente. Deus ele tem muito a dar a seus filhos, mas ele não dá porque se ele der, ele nos estraga, porque nós não estamos preparados para receber. Essa é a grande questão, porque ele é o Deus dono de todas as coisas. Ele quer nos abençoar, mas nós não estamos preparados para isso. Aqueles que, como Daniel, recusaram aviltar-se, colherão os frutos de seus hábitos de temperança. Qual foi a decisão de Daniel? Não se contaminasse com as finas iguarias do reino. Que finas iguarias eram essas? Quando fala o cardápio que ele escolheu, nós entendemos que era carne, bebidas e outras coisas mais. Porque eles foram mantidos com água e legumes, não é isso que a Bíblia fala? E no final daqueles dias ali que eles comeram, eles estavam mais bonitos e mais corados. E depois de algum tempo eles foram testados pelo rei Nabucodonosor e eles estavam 10 vezes mais inteligentes e sábios em todas as áreas do conhecimento. Daniel poderia ter encontrado uma desculpa plausível para pôr de lado seus estritos hábitos de temperança. Mas para ele a aprovação de Deus era mais estimada do que o favor do mais poderoso potentado terrestre, mais estimado mesmo que sua própria vida. Mas a coisa mais importante para Daniel era ser fiel a Deus. Sabe, meus jovens, se tem uma coisa importante na vida de vocês para vocês serem obedientes a Deus, é serem temperantes. Qual a importância da temperança? Você vai ser salvo porque você é temperante? Não. Mas você sendo temperante, é mais fácil o Espírito de Deus atuar em você. É mais fácil você compreender o amor de Deus. É mais fácil você compreender as verdades que Deus tem para você. É mais fácil você confiar. É mais fácil entender as mensagens e as profecias de Deus. Mas sabe, o jovem ele dorme tarde, ele vai dormir depois de meia-noite. E o que acontece com quem dorme menos de 8 horas por dia? O cérebro vai sendo afetado. Isso é uma verdade confirmada pela ciência. Quando Deus orienta, Ele sabe o que está fazendo, não precisa comprovar cientificamente. Mas até a ciência ajuda a gente na nossa falta de fé. Não é? Nós devemos ser temperantes quanto ao dormir. Nós devemos ser temperantes quanto à alimentação. Não é colocar qualquer coisa dentro da nossa organismo. Muito açúcar, né? Muita gordura, muito carboidrato. Tudo isso vai prejudicando o nosso raciocínio, inclusive. Quando eu durmo mais, eu estava até falando com a minha esposa, embora a gente corre, às vezes a gente acaba dormindo pouco, mas ultimamente eu estou tentando dormir mais cedo. E durante os dias que eu consegui dormir mais cedo, eu consegui acordar mais disposto e com a cabeça muito melhor. Mas se nós não cuidarmos, nós estamos dia a dia acabando com a nossa saúde, acabando com a nossa mente. E o que vai acontecer? Embora ainda sejamos jovens, o corpo é muito resistente, Deus deu muita vitalidade, apesar de 6 mil anos de pecados. Mas um dia também o corpo vai cobrar a sua conta. Porque tudo que nós fazemos de errado tem um preço. É como uma bomba relógio. Ou você desarma ela agora, ou ela um dia vai estourar. E como é que você arma essa bomba relógio? É você sendo intemperante. É comendo o que não deve, é dormindo pouco, né? É fazendo coisas erradas. Muito bem. Então, se você for temperante e puro, e for um jovem de oração, o que vai acontecer com você? O que aconteceu com Daniel? O que aconteceu com José? O que aconteceu com Josafá? O que aconteceu com Davi? O que aconteceu com os heróis da Bíblia? É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de um jovem como Jesus. Um bom caráter tem que ser edificado tijolo a tijolo, diz Elias. Decisão a decisão. Dia a dia. E não esqueçam que tudo é religião. Ou você segue a Deus ou não segue. Em tudo que você faz, ou você está seguindo a Deus ou não. Não existe o quê? Em cima do muro, não é isso? Quem está em cima do muro já está contra Deus. Porque Deus ele não força, mas Ele não quer dividir você com Deus. Satanás aceita dividir você com Deus, mas Deus não aceita. Porque não tem ligação da luz com as trevas. Deus não pode ajudar você se o inimigo também está dentro. Né? Então Deus quer, nesse ponto, Deus ele não força, mas Ele não quer você dividir. O caráter de José e de Daniel são bons modelos a seguir.
E na vida do Salvador tem eles o modelo perfeito. Eu queria ainda, deixa eu ver quantos minutos aqui já. Ih, ó, o tempo acabou. Eu tinha algumas orientações para os jovens em relação ao namoro, né? Mas eu vou só citar algumas. Não namore por lazer. Namoro não é passatempo. Não se prenda a um jugo desigual. Tá? Por nada, por nada. Se não tiver um jovem na igreja para casar, morra solteira, mas não case com alguém que não é da sua fé. Ou morra solteiro. Duro, né? Não é duro? Hã? Irmãos, esse é um conselho difícil? É. Porque infelizmente nós estamos vendo aí alguns jovens dentro da igreja que perderam a esperança de arranjar alguém dentro da igreja para buscar fora. E logo de imediato vem as consequências. Logo vem as consequências. Não importa, a gente avisa, orienta, olha, cuidado e tal. Né? Mesmo que ela se mantenha na igreja, vai ser uma vida de lutas. E quando tem filhos, a dificuldade aumenta mais ainda. Né? Mais ainda. Quando ela tem assim muita sorte, é muito abençoada, ela consegue trazê-lo para a igreja. Mas na maioria das vezes ela é que é levada para fora da igreja. Não compensa arriscar. Não compensa ir contra a orientação divina. Olha, outro conselho: imponha limites no relacionamento. O namoro moderno, segundo o ponto de vista dos incrédulos, está deformado. E nele a intimidade sexual, práticas que levam a uma intimidade cada vez maior, são normais. Mas o namoro do cristão não deve ser assim, que nos leva ao próximo mandamento. E o próximo é: diga não ao sexo. Sexo só depois do casamento. Aí ele é abençoado. Antes disso ele é amaldiçoado. Ele traz consequências eternas. Não importa a pressão, não é? Não importa a onda da sociedade, não importa os apelos. O plano de Deus é sexo apenas após o casamento. É a pessoa com quem você vai viver a vida toda. Eu, quem sabe, outra hora eu queria poder explicar melhor por que isso. Mas a Bíblia diz, né, que nós, quando nos unimos sexualmente com alguém, nós nos tornamos o quê? Uma só carne. E tem pessoas se tornando uma só carne com um monte de gente por aí. Esse não é o plano de Deus. O ideal é que o rapaz e a moça se tornem uma só carne, apenas um com o outro, e para o resto da vida. Esse tem a bênção completa de Deus. Embora Deus perdoa sim. Deus é tão maravilhoso, a sua graça é tão grande que Ele perdoa. Mas as bênçãos a gente não tem ela completa. Nós não temos elas completas. Promove o diálogo e a comunicação. O jovem tem que se comunicar muito, se conhecer, ver se realmente é essa pessoa com quem ele vai casar. Não case por influência da família, gente boa e tal, não. Tem que ser realmente, veja a família, conheça a família, esse é uma outra orientação. Veja como ele é dentro de casa, como ela é, como trata os pais, como se relaciona com as questões da igreja, as questões espirituais. Se é uma pessoa que não quer saber da igreja, você pode até casar, mas já sabe que vai ser complicado. Existe uma pergunta, né, que a moça e o moço deve fazer para a moça que ele quer namorar, que ele vai namorar. Se você quer casar com um jovem de sucesso eu falo o seguinte: que dê conta de sustentar uma família, que não seja um malandro, que não vá passar agruras. Você pergunta para ele: o que você quer ser na vida? Aí você disse: olha, eu quero ser engenheiro, ou então eu quero ser jornalista, ou eu quero ser um comerciante, não importa. Aí você pergunta para ele: o que você está fazendo para isso? Vamos supor que ele diga: eu quero ser um médico, ou ela diga: eu quero ser uma médica. Aí a segunda pergunta é: o que você está fazendo para isso? Ah, não, vou começar a estudar. Esqueça. Porque o jovem jamais vai ser um médico se ele não estiver estudando, mesmo no ensino médio, 2 a 3 horas por dia. Não tem como. Isso é só uma ilusão que está na cabeça. O que você vai ser ou deixar de ser, você já está fazendo hoje. E os jovens têm muito bem como saber disso. Não olham se não quiserem, mas tem como saber. Cultive o romantismo. Olha, muito bacana. O casal cristão não é um casal, não é? Cheio de anão, só não pode, né?
Você pode ser romântico, o romantismo é muito legal, né? Ele melhora a convivência, né? Ele traz alegria, ele traz assim uma coisa muito gostosa para o relacionamento. E esse romantismo deve ir, né, a vida toda, caso venha casar. Mantenha a dignidade e o respeito. O respeito é o ingrediente mais importante no relacionamento. Respeito de um para com o outro. Se todo relacionamento tivesse respeito, se resolveria a maior parte dos problemas. Às vezes não precisa nem ter tanto amor. Tendo respeito já dá para viver muito bem. Respeito. Esse respeito tem que acontecer desde o namoro. Tem moça que o rapaz respeita e ela é apaixonada por ele. Ele diz respeito e ela ainda insiste em casar. Aí quando casa vai apanhar todo dia. Porque é exatamente. E ela sabe que isso vai acontecer, mas ela não consegue dizer não. Sabe? Dor de separação passa. Toda dor passa, não tem medo. Em frente. Vai doer, dói, mas dói mesmo. Mas passa. Não se sujeite a um relacionamento com medo de sofrer. Porque o pior sofrimento é sofrer a vida toda. É melhor sofrer 1 ano se for preciso, mas se libertar e depois voltar a ser feliz, do que viver a vida toda sofrendo. A espiritualidade, nós já falamos, ler livros bons é outro conselho. E o seu namoro tem que ser um triângulo amoroso. Opa, que história é essa? Um triângulo amoroso? Quem é que tem que fazer parte desse triângulo amoroso? O rapaz, a moça, quem mais? E Deus. Ele tem que ser, vocês têm que orar juntos, né? Deus tem que estar sempre presente, aí ele vai ser abençoado. Sabe? A área mais, olha, essa área do relacionamento, do namoro, da sexualidade, é a área que mais tem destruído jovens, especialmente moças. Existem muitas mulheres infelizes no casamento ainda hoje por causa da vida que tiveram na sua juventude. Essa área tem levado muitas pessoas até o suicídio. Tem levado muitas pessoas aos psiquiatras. Porque se jogam na vida sexual fora do plano de Deus, achando que não tem nada a ver, e os problemas psicológicos, emocionais e psiquiátricos muitas vezes surgem e afetam para o resto da vida. Porque o sentimento de culpa é terrível. E ele maltrata, e ele altera o próprio cérebro. Portanto, o melhor plano é o plano de Deus. Outro dia eu coloquei uma mensagem na internet. Eu sempre estou colocando algum texto do Espírito de Profecia. Ultimamente eu tenho colocado muito sobre a questão, né, da pureza, de não viver na lama, não é? E que o melhor lugar é perto de Deus. E uma jovem lá da nossa cidade, da cidade de Belém Maria, minha esposa conhece bem, é uma pessoa, eu não conhecia assim de nome, mas não sabia nada da vida dela. E ela fez ali um comentário dizendo que a vida dela estava assim, desgraçada, que ela estava em depressão e tal. Ela disse, que todo mundo tinha abandonado ela, que a família tinha abandonado, queria saber dela. Nem Deus queria saber dela, por causa da vida desregrada que ela tem. Ela disse, eu já fiz tanta coisa ruim que hoje ninguém mais confia em mim. E aí eu mandei um verso para ela, aquele verso que diz, onde abundou o pecado, abundou a graça. Eu disse para ela, olha, Deus nunca deixa de amar ninguém, não importa o passado que teve, não importa o que esteja acontecendo. Deus ama porque Ele é amor, Ele não ama porque você é bonzinho. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Eu sou bonzinho, Deus me ama. Eu faço uma coisa errada, Deus deixou de me amar. Ele não deixa de te amar, nunca. Deus não deixa de te amar. Jesus veio esse mundo não foi para morrer pelos salvos, foi pelos pecadores. E eu fui colocando alguns textos desse para ela. E eu deixei para lá. No outro dia ela disse, você salvou minha vida. E aí eu disse, olha, comece a ler a Bíblia, eu orientei para a igreja, e ela está na igreja e ela está querendo batizar. Amém? Sabe, Deus sempre tem uma oportunidade. A peça que fizeram aqui, né, é um recomeço, não é isso? Deus está sempre oferecendo um recomeço, não importa o seu passado. Eu não sei a história de ninguém que está aqui. Eu não sei quem está precisando de um recomeço, mas Deus quer dar essa oportunidade. Talvez tenha alguém que esteja sofrendo com algum problema sério, mas eu quero dizer que isso também não é o fim. Eu quero concluir com uma outra experiência muito interessante. Uma irmã da igreja,
ela era casada com um moço da igreja também, e ele tinha muita vontade de estudar. Ele tinha muita vontade de estudar. E eles trabalhavam, tinha uma pequena empresa, mas para ele estudar, ele teria que ser ausentado da empresa, porque tinha que dedicar tempo. E para ela estudar, os dois tinham vontade de estudar. Mas como ela viu que ele tinha um sonho muito forte para estudar, tinha muita vontade, ela combinou com ele o seguinte, ela disse, olha, você vai estudar primeiro, você vai fazer a faculdade, quando você terminar de fazer a faculdade, aí você cuida da empresa e eu vou fazer a minha, tá bom assim? Tudo bem, beleza. Aí ele foi e fez a faculdade dele. Só que quando ele terminou, ele queria aproveitar o embalo para fazer o quê? Mestrado. Aí ele chegou para ela e disse, olha e tal, não sei o quê. E ela, por muito amor, que tinha ele, né? Ela disse, não, ele estudando, ele vai estar feliz também, eu estou bem na empresa, depois, quando ele terminar o mestrado, eu vou estudar. Quando ele terminou o mestrado, um belo dia ele chega para ela e diz, olha, eu acho que não vai dar mais certo o nosso relacionamento. Porque as nossas conversas são diferentes. O meu nível hoje é diferente. Os meus amigos são diferentes dos seus amigos. Você é uma pessoa legal, tudo, mas não bate mais. Talvez seja sinal do começo, do recomeço. Porque às vezes é na dificuldade que nós nos apegamos a Deus e Ele está esperando, às vezes, uma oportunidade para nos salvar. Não tenha medo do sofrimento, porque Deus está do seu lado. Você só precisa se apegar a esse Deus. Não fuja desse Deus, não pense que não tem esperança sim. Tem esperança para quem teve a vida desregrada, que está em pecado. Deus quer dar um recomeço como está dando aquela jovem. Mas tem esperança também para quem está sofrendo e acha que não tem solução. Tem sim, e a solução está em Deus. Que Deus nos abençoe.
Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não tomou a decisão do batismo. Aquela jovem disse que foi a decisão mais importante que ela está tomando na vida, porque finalmente ela está sendo feliz. Será que tem alguém aqui que não é adventista, que tem sentido no coração o desejo de entregar a vida a Jesus, está reconhecendo que a vida até hoje não é a vida que ele quer viver uma nova vida, ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Tem alguém aqui? Tem alguém que não é adventista aqui? Eu queria ver as mãos. Amém. Tem mais alguém ali? Eu estava ali e senti esse desejo. Eu não sei se o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo está me levando a fazer esse apelo. Eu quero perguntar, algum de vocês que não é adventista tem sentido desejo de fazer estudo e tomar a decisão do batismo? Se você sente esse desejo, eu queria que você levantasse a mão. Se você tem sentido desejo de entregar e viver uma nova vida com Cristo Jesus. Seria pedir muito, não é? Quem sabe vir aqui à frente. Agora Cristo fez tanto por você. Ele se expôs a uma cruz. E o que nós podemos fazer é o mínimo. Será que tem alguém que gostaria de tomar essa decisão? De começar o estudo e a semelhança daquela jovem decidir sua vida ao lado de Deus? Eu vou parar por aqui o apelo. Apenas eu senti o desejo. Mas se você não está vindo aqui, o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração, para que você chegue a essa decisão. Amém? E a igreja vai orar para que para que o Espírito Santo faça o trabalho completo na vida de cada pessoa que está aqui, mesmo aqueles que já tomaram a decisão do batismo, mas estão precisando de uma renovação espiritual. Até agora não foi um adventista como deveria ser. E quer ser um novo adventista. Então, que Deus abençoe você, para que essa decisão seja firme. Vamos orar? Querido e amado Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nos mostra tantas experiências, tanto exemplo de homens que decidiram fazer o que era certo. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de um dia conhecer essa mensagem. Nós te agradecemos, Senhor, porque sentimos o teu Santo Espírito trabalhando aqui dentro dessa igreja. Nós pedimos que ele continue trabalhando, Senhor. Se tem pessoas aqui que estão analisando a possibilidade de tomar uma decisão ao teu lado, através do batismo, Senhor, confie nessa decisão. Não sossegue, não dê sossego, Senhor, essa pessoa até que ela tome essa decisão, porque é uma decisão de salvação. Que ela possa abandonar tudo, não importa o que seja, para ser um filho fiel, um membro fiel da tua igreja. Aqueles irmãos que estão vivendo uma vida ainda, Senhor, que não estão decididamente do teu lado, que eles possam também tomar essa decisão hoje, para que se tu vieres hoje à noite, ou alguma coisa venha acontecer na vida deles, eles possam estar salvos. Abençoa os jovens dessa igreja, Senhor, que eles tomem a decisão certa, que não levem essa semana como uma semana qualquer, que não levem essas mensagens como mais uma mensagem, mas que seja a mensagem da vida deles. Que eles tomem uma decisão firme, Senhor, ao teu lado. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.